Olá, hoje eu vou falar sobre uma linguagem de programação que talvez você nunca tenha ouvido falar. Seria a linguagem Forth, linguagem de programação Forth, que foi bolada nos anos 70 pelo Chuck Moore, com uma linguagem para ser imperativa, quer dizer, você vai dar comandos e trabalhar em cima de uma pilha. Ela é introspectiva, você pode trabalhar em cima de como as coisas são feitas em cima da própria linguagem e ampliá-la também. E, e também você pode criar novas estruturas dentro da linguagem, expandir essa linguagem. Um pouco da filosofia é, do Lisp, mas muito mais baixo nível, porque ele trabalha como se fosse assembler até. Nos anos 80, até alguns computadores que ofereciam a linguagem Basic, por padrão, você tinha que programar talvez em Assembler para ter mais desempenho, ofereciam um ambiente Forth para você programar também, porque está muito mais próximo da linguagem Assembler. Nos anos 90 e 2000, algumas estações Unix possuíam um, uma build chamado Open Firmware. E esse Open Firmware possui um interpretador Forth dentro dele, que é o que eu vou mostrar aqui dentro desse ambiente emulado do QEMU. Seria emulando uma máquina, uma estação Unix chamada Spark Station 5, e aqui seria o boot dela com o Open Firmware rodando, e esse OK aqui é o meu interpretador Forth disponível dentro dele, que é o que eu vou usar para essa apresentação. Aqui eu tenho um texto que eu escrevi para me guiar e para vocês possam olhar também, e uma representação simbólica do que eu quero dizer aqui de pilha de dados. Trabalha com a estrutura de o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Se eu faço uma operação, por exemplo, sei lá, 8 mais 1, então primeiro eu incluo 8 na pilha, e esse aqui é o topo da pilha. Quando a pilha estava vazia, agora ele tem 8, o topo é 8. Eu vou incluir o número 1, aí eu jogo aqui dentro em cima, e aqui então eu tenho o topo da pilha como 1 e o 8 embaixo dele. Dois elementos nessa pilha. Quando eu faço a soma, esses dois aqui, a soma vai representar dois elementos, o topo e o anterior. É como se ele sumisse, esse 1 aqui sumisse, e no final só restasse o 9 aqui. Se eu fizer agora, incluir o número 2, digamos que isso aqui seja o 2, vai subir aqui na pilha, entra para o topo da pilha, e agora o topo da pilha tem o número 2. Só para aumentar aqui. Eu vou incluir agora o número 3, vai ser o topo da pilha. Bom, agora o topo da pilha é o número 3. Agora a operação que eu fizer, digamos seja multiplicação, ela vai sempre referenciar dois elementos, o topo e o anterior. Como se fosse A vezes B. 2 vezes 3. No final das contas eu vou ter o número 6 aqui. 6. E agora eu vou fazer uma divisão. Seria 9 dividido por 6. 9 dividido por 6, em inteiros, ele dá 1, mas porque é exato ele não é, ele dá 1,5. Então, como inteiro, vai sobrar 1 aqui. Então, vou ter apenas o número 1 como o topo da pilha, e é assim que funciona esse conceito abstrato. Se você viu um vídeo que eu fiz anteriormente sobre notação polonesa inversa, eu comento sobre pilha, e essas ideias de operações pós-fixada, ou depois que você executa, põe os números na pilha e executa, está dentro desse vídeo. Eu recomendo dar uma olhada. E a linguagem for segue bem essa ideia, como eu estou indo aqui como se fosse executando dentro do ambiente for. 8, 1, mais, aqui eu estou separando por espaço, pode ser enter, como quebradinhas aqui, né? Tanto faz. O que importa é que eu, dentro do for, eu vou sempre ter essas duas coisas. Números, aqui só tem um dígito, mas é números inteiros, e palavras. Palavras, words em inglês, né, são símbolos mais, asterisco, e palavras em ASCII, decimal, hexa, octa, clear, dup. Com um símbolo, também posso incluir esses símbolos dentro das palavras. O ponto também é uma palavra e ele faz alguma ação que a gente vai ver agora. Eu vou executar agora dentro desse contexto. Aqui eu mostrei da forma abstrata, eu vou mostrar agora dentro do Open Firmware. 8, 1 mais 2, 3 vezes, dividido, ponto. O que o ponto faz? Ele imprime o que está no topo da pilha. Ele faz duas coisas. Ele remove o elemento do que está aqui na pilha e imprime. Foi o que aconteceu agora. Um saiu, o topo da pilha foi vazio. E aí ele mostrou o 1 na tela, que é o que aconteceu aqui. Se eu tentar fazer o ponto novamente, eu vou ter uma condição errada do sistema. Deu um stack underflow. Tipo, a pilha está vazia. Por quê? Porque eu tentei remover um elemento que não existia mais na pilha, não tem nada na pilha, e imprimir, mas não tem esse elemento. Então dá stack underflow.
Então aqui é o básico para entender o FOF, para começar a entender o FOF. Números e palavras. Números vão empilhando, palavras vão fazer alguma ação na pilha. Então, a palavra P é o que remove o elemento e imprime. Se eu quiser imprimir a pilha sem remover nenhum elemento, eu uso o ponto S, é uma outra palavra. Então eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 4. Ponto S, eu vou ter 1, 2, 3, 4 sem modificar a pilha. Se eu apertar o ponto, vai imprimir o 4 e vai remover um elemento da pilha, que ficou então agora 1, 2, 3. Eu estou trabalhando dentro do OpenFirmware na base hexadecimal. Se eu fizer uma operação, por exemplo, 9, 1 mais, o que vai ter na pilha? Vai ter a letra A, que se representa o 10. Com hexadecimal tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os dígitos, e o 10 seria o dígito A, B, C, D, E, F, e o F seria o dígito 15. Se eu quero mudar de base, eu tenho algumas operações que eu posso fazer com palavras. Decimal, hex e octal, como suponho que as coisas se transformam em hexadecimal, decimal ou octal. Decimal vai mudar o sistema para decimal e a pilha vai ser exibida na forma decimal. Como eu falei, a pilha ela é como um sistema de primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair, first in, first out. Como é que eu modifico a pilha além de incluir elementos dentro dela? Aí eu tenho algumas palavras que fazem operações com ela. Uma delas é o clear, que limpa toda a pilha, agora vai estar vazia e não tem nenhum elemento. Eu tenho uma outra palavra que é o dup, duplica. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pilha está 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer dup. O que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 repetido. Porque ele duplica o topo da pilha. O topo da pilha, certo? Eu vou fazer aqui abstraindo as coisas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu incluí. Ok. Aí eu fiz a operação dump. O que o dump fez? Pum, duplicou a pilha. O topo da pilha ficou aqui dentro, em cima do topo da pilha. O drop, ele vai remover esse cara e não vai imprimir, não vai fazer nada, só remove. Aí eu fico agora com, assim, 4, 5, 6 que estava repetido, foi embora. Vou fazer drop e vou ter o 4, 5, 6. Mais um drop, eu vou ter só 1, 2, 3. O swap troca os dois primeiros elementos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A pilha está com esses elementos. Eu vou fazer o swap, vai trocar o 4, 5, 6 com 7, 8, 9. Trocar de ordem. Se eu fizer swap novamente, vai trocar a ordem, e aí o 7 ficou para o topo da pilha, eu apertei o ponto em vez de ponto S e só mostrou o 7, 8, 9. Ok? Essas são as operações básicas. Se você consultar um outro tutorial de FOF, vai ter milhões de outras operações que pode fazer na pilha. Isso aqui só é para fazer uma tradução. Aqui também tem deixa eu mostrar de uma maneira mais elaborada. Aqui tem o parênteses, que seria um comentário. Aqui, esse é um exemplo típico do que você vai ver numa definição de FOF. O dup, ele duplica o topo da pilha. Então eu tenho antes o número n e depois eu vou ter o n, porque duplicou o elemento. Aqui a pilha tinha um n antes e depois não tem mais nada. O swap troca a ordem dos primeiros elementos. Aqui eu teria A e B, depois de executar o swap, B e A. Essa é a definição básica de como as operações são... Definição não, mas como explica como as palavras são executadas. E esse aqui é justamente o básico que você precisa para entender o FOF. É muito elementar o negócio. E como também a linguagem receitas, comandos é muito elementar. É o que eu falei antes, é número aparecendo aqui, 200 a operação, e depois executando comandos aqui, normal, 300. É assim que funciona. Não tem nada além disso. Agora, como é que a gente cria novas palavras no vocabulário do FOF? Então vamos ver como é que se define uma nova palavra. Criar uma nova palavra vai ser como criar uma nova função, um procedimento, numa linguagem como C ou Pascal ou qualquer uma delas, parecidas. Digamos, se eu queira calcular o quadrado de um número inteiro, como é que eu calculo o quadrado de um número? Aqui eu faria, por exemplo, 10 vezes. Eu vou ter 10 ao quadrado, que é 100. Para definir, eu uso os dois pontos. Eu quero criar uma palavra. Eu dou o nome dessa palavra. Vou botar em maiúsculo square aqui. Square, quadrado. Quais são as operações que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar o elemento que estava na pilha e depois multiplicar os dois elementos, que aí vai dar o efeito do quadrado.
e eu termino a definição com ponto e vírgula. 2 ao quadrado, eu vou botar em maiúsculo aqui para ficar bonitinho. 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado, 16. Se eu aplicar novamente square, eu vou pegar o quadrado de 16. Qual é o quadrado de 16? 256. O quadrado de 256, bora ver, vai dar algum estouro aí. Ainda não deu estouro, 65.536. Será que não deu estouro? Bora ver. Não, não deu estouro. Agora, se eu fizer um square, vai dar um estouro e não, provavelmente não vai ficar, deu um estouro. Não vai ser o que você está imaginando. Enfim, é assim que eu defino uma palavra com os dois pontos e terminando com ponto e vírgula. Acabou. Eu criei uma nova palavra que não existia no forth e agora existe nesse interpretador forth do OpenFirmware. E eu posso usar como se fosse uma primitiva. Uma primitiva como clear, dup, drop, swap, ou ponto, ou mais ou menos e tudo mais. Só que aqui eu fiz de uma maneira muito curta e grossa. A maneira polida, bonitinha de fazer, para que as pessoas entendam o que você quer com uma nova palavra, tanto faz usar maiúsculo e minúsculo aqui, é dessa maneira. Ponto, dois pontos, o nome da palavra definida, um comentário explicando o que vai acontecer antes e depois da pilha, e o que a operação faz em si, o corpo, e termina com ponto e vírgula. E com isso eu acabei também definindo o square da mesma maneira. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo aqui, tá? Ok, vou apenas falar mais sobre entrada e saída, bem simples até. Para eu imprimir um caractere na tela, eu uso a palavra emit, de emitir, né? Só que eu preciso ter antes, no topo da pilha, o código ASCII do que eu quero emitir. Por exemplo, 65 representa o A maiúsculo em ASCII. Se eu fizer 65 emit, eu vou ter o A aparecendo. O 66 é o B. Ok? Sei lá, bom, o que é o 81? É o quê? Assim vai, né? Então o topo da pilha, o emit vai remover esse topo da pilha e vai imprimir o caractere ASCII. Se eu quiser ler um caractere que eu digitar e pôr na pilha, eu uso key. O key, como está mostrando aqui, ele apenas vai esperar tu digitar alguma coisa e ele vai pôr o caractere dentro do topo da pilha. Então eu vou botar key e vou apertar a letra Q. Depois que eu apertei aqui, o que eu vou ter na pilha? 81, porque é o código ASCII, certo? 81. Se eu fizer, então, key emit, o que vai acontecer? Key emit. Eu vou esperar digitar um caractere, por exemplo, o menos, e ele vai emitir o menos. Digamos que eu queira mostrar também a palavra, mas eu quero guardar na pilha essa tecla que eu digitei. Eu posso fazer, então, key dup emit. Vou fazer a letra A maiúscula, certo? E o que eu vou ter no topo ainda? O 65, que é o ASCII do A. E para imprimir uma mensagem, eu posso fazer vários emits, mas isso não seria muito eficiente. O Pascal tem o Forth tem uma forma para imprimir na tela uma mensagem, que é o ponto, uma palavra ponto e aspas duplas. Agora eu dou um espaço, porque isso aqui é uma palavra separada, certo? Ponto e aspas duplas, e agora eu digito a string que eu quero que apareça. Olá, isso é uma mensagem. Eu termino com uma simples aspas duplas, e tem que estar junto da própria palavra, porque não precisa, é só um separador. Ok? E aí vai imprimir a mensagem que eu quero. Essa é uma forma bem rudimentar de entrada e saída, e nesse momento, então, eu já falei bastante sobre o forth, e eu creio que já deu para ter uma ideia de como é que funciona o sistema. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a linguagem, com algum detalhe de funcionamento interno também. Espero que esse vídeo tenha servido de